Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu quero falar sobre a história da NASA e a história do rock. Eu vou falar sobre a história da NASA até próximo aos nossos dias. Aí depois eu volto e falo sobre a história do rock. Bom, eu quero começar falando sobre uma linha do tempo. Quero começar no ano de 1888. Foi o ano da independência dos Estados Unidos. Era uma colônia britânica, e aí uma guerra pedindo a independência, eles conseguiram. Isso eles criaram o dólar, e partindo daí eu quero destacar o ano de 1912. Foi o ano que o Titanic foi construído, o Titanic foi construído em 1909, mas ele foi inaugurado em 1912 com uma viagem que queria vir da Europa para os Estados Unidos, para Nova York. E o navio afundou. O que houve? Para mim, foi tudo planejado. Eles financiaram a construção do navio, pagaram para os poderosos, os mais ricos, embarcarem e afundaram o navio. Ou foi torpedo, ou foi uma bomba com relógio, com timer, mas para mim afundaram o navio matando pessoas poderosas que estavam no navio. Aquelas pessoas poderosas que não entraram no navio, os Rockefeller, Rothschild, eles ficaram e dominaram a situação financeira do país. Dominaram o dólar, por assim dizer. E depois disso, eles criaram a Primeira Guerra Mundial, matando um príncipe, Franz Ferdinand, austro-húngaro, e tentando lá dividir a terra dele em diversos pequenos países. A Primeira Guerra Mundial ela tem o início em 1914, ela vai até 1918. Perdas de todos os lados, a Alemanha derrotada, estraçalhada, vingança aí na Segunda Guerra Mundial, o fascismo ali de Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, e o Japão destruindo ali guerras com a Coreia do Sul e do Norte e Pearl Harbor nos Estados Unidos. Mussolini perde, Hitler se suicida, o Japão recebe 2 bombas atômicas. A guerra acaba em 45. No mesmo ano é criado a ONU, na intenção, com o objetivo de nenhum país brigar com nenhum país, não ter mais guerra nuclear. A partir de 45, a família Rockefeller enriqueceu muito porque financiou a guerra, tanto o armamento como munição, como combustível para os dois países, todos os países. E a família Rockefeller ela financiou uma expedição naval, marítima, 3.000 homens, um navio enorme com carros, tanque, jipe, 4 aviões, um ou 2 helicópteros, para desvendar o mundo, fazer aí expedições marítimas pelos 7 mares, por assim dizer, com a intenção de virar de norte a sul e de leste a oeste, trazer notícias que realmente é um mundo que gira. Você pode ir por todos os lados. Se você tentar ir do Canadá para a Argentina, você não consegue. O navio tentou ir do Canadá para a Argentina e não conseguiu. Ele deu a uma barreira de gelo intransponível e foi beirando essa barreira e contornou até chegar na Argentina. Não que ele virou, ele contornou. Tudo bem. Ele está vivo, né? Isso foi nos anos 50. Ele volta, conta isso ao governo americano. Eles publicam em uma enciclopédia, depois essa enciclopédia ela é recolhida. E esse almirante ele vive até 1957. Ele morre aos 68 anos. No ano seguinte da morte dele, o governo cria a NASA.
em 1958. Com a criação da NASA, eles têm um primeiro projeto que chama Explorer 1. É um míssil satélite. Eles disparam, conforme ele sobe, ele analisa o ar. E sobe e vai analisando até supostamente sair da Terra e trazer informações de como é a subida. Esse primeiro projeto ele trouxe resultados à NASA. O resultado que trouxe foi a descoberta da atmosfera e do que ela é feita. Resumindo, ela é feita de 5 principais camadas. Tem a camada interposta, que é no meio ali, que liga uma a outra, mas eu vou falar só das camadas principais. 5 camadas. A primeira camada da atmosfera, ela chama troposfera. Ela é aqui, do nível do mar até 12 quilômetros de altitude. É a primeira camada, onde se concentra 80% do oxigênio. Onde o ar é denso. A primeira camada aqui. Troposfera. Em cima dos 12 quilômetros, é a segunda camada. Ela chama estratosfera. Ela começa ali no quilômetro 12 e sobe até o quilômetro 50. É a segunda camada, estratosfera. E a sua temperatura sobe com o aumento da altitude, começa dos menos 60 e vai até o menos 25. É onde fica a camada de ozônio. Em cima dessa camada fica a terceira camada. Ela chama mesosfera. A terceira camada é mais fria da atmosfera. Fica do quilômetro 50, você sobe até o quilômetro 90 de altitude. Sua temperatura diminui conforme subimos. Ela vai de menos 15 até menos 120. É onde ocorrem as estrelas cadentes. Em cima dessa camada vem a quarta camada, termosfera. A camada mais extensa da atmosfera, ela parte do quilômetro 90 e sobe até o quilômetro 600. A quarta camada, termosfera. Também é a mais quente na parte superior, chega a 2.000 graus. É nessa faixa que orbita o ônibus espacial. Em cima dessa camada vem a quinta camada. Ela chama exosfera. É a última camada na fronteira com o espaço sideral. Nela, as moléculas tornam-se cada vez mais rarefeito, libertando-se da gravidade terrestre. O final da exosfera pode chegar ali do quilômetro 600, pode subir até 10.000 quilômetros. As medidas indicam que a temperatura dessa região fica em torno de 2.600 graus Celsius. Então isso é o que a NASA descobriu em 58 com o primeiro experimento chamado Explorer 1. Tá, eu vou falar o que realmente poucas pessoas sabem. Um ônibus espacial, um foguete, ele sobe. Quando ele chega na quarta camada, na termosfera, é 2.000 graus. O plástico derrete, o ferro derrete, o aço derrete, o alumínio derrete, o ouro derrete. Como que a nave subiu? Passou, foi embora. Passou da quarta, passou da quinta camada. Passou do cinturão de Van Allen e chegou na Lua. 380 mil quilômetros de distância. Eu não consigo entender isso. Para mim não passou. Se a camada nessa temperatura, 2.000 graus e a outra 2.600 graus, e acima dessa camada eles descobriram o cinturão de Van Allen,
que é onde tem a maior radiação. Nenhum ser vivo aguenta passar pelo cinturão de Van Allen. São 2 cinturões. Um ele está a 1.000 quilômetros, vai até 5.000 quilômetros. E o segundo cinturão ele vai de 10.000 quilômetros a 15.000 quilômetros. E é uma radiação altíssima, fora da gravidade terrestre, fora da atmosfera. Se você conseguir sair da atmosfera, passar pelos 2.000 graus, 2.600 graus, você tem que enfrentar o cinturão de Van Allen. Se você conseguir passar por tudo isso, você chega no espaço sideral. Isso se você acredita que é um globo, que é um círculo. Agora, se você acredita na Terra plana, há um domo. Esse domo, acima dele há águas. Em cima dessas águas há o reino celestial. E no domo, dentro do domo, tem o Sol e a Lua, que orbitam e circuncidam ali o globo, a cúpula ali, eles ficam girando. E aí sim você pode ir até a Lua, porque a Lua está dentro da cúpula, então você pode ir. Agora, fica aí a opinião, minha opinião, se você é um, se você é outro, você escolhe. Agora, qual é a situação geopolítica de 1958? Em abril de 58, após os incidentes durante a viagem do vice-presidente americano Richard Nixon pela América do Sul, John Kennedy troca cartas com o presidente americano Dwight D. Eisenhower. Desculpa a pronúncia, não sei o nome desse presidente. Dando início à criação da Operação Pan-Americana. Em 13 de maio de 1958, durante uma visita a Caracas, na Venezuela, o carro do vice-presidente Richard Nixon é atacado por manifestantes anti-americanos. Em 10 de junho, a 29 de junho de 1958, a primeira Copa do Mundo depois da guerra, depois de Hiroshima e Nagasaki, depois da criação da ONU, depois da criação da NASA, em 58. Ocorre na Suécia, onde a seleção brasileira de futebol torna-se a campeã pela primeira vez. Em 3 de agosto de 1958, o submarino nuclear URSS Nautilus é o primeiro submarino a atravessar o Polo Norte sobre a água. Então, aí assim, se você é globalista, você acredita que ele virou. Que o Nautilus, submarino, ele foi por debaixo d'água e virou, girou. Agora, se você é terraplanista, ele só pode contornar de leste a oeste, de oeste a leste. Se você for para o norte, você para no Polo Norte, que é o centro. E se você for para o sul, você para no Polo Sul. Você não gira. Tudo bem. E o que estava acontecendo depois de 58? Em 56, no Reino Unido, só para constar, antes do almirante Birch morrer, em 56, Samuel Shelton, ele cria a Flat Earth Society, que é a Sociedade da Terra Plana, em Dover, no Reino Unido. Isso em 56. Porque ele sabia, ele tinha a informação que era plana, e ele queria que as escolas divulgassem que era plana, e queria combater o globalismo antes do globalismo começar. Por coincidência, ele criou essa fundação, essa sociedade antes da história do globalismo. Tudo bem. Mas depois da guerra, depois da ONU, o governo americano faz o quê? Na minha opinião, eles lançam
na mídia, Elvis Presley, 1953. Em 53, o Elvis está com 18 anos e está estourando nas paradas, fazendo um sucesso. E depois, em 1960, já lá no Reino, na Inglaterra, ali no Reino Unido, eles lançam os Beatles. Em 1960, eles fazem sucesso ali até 1970, uma década. E em 1960, quando a banda é criada, o John Lennon ele tem 20 anos, o Paul McCartney tem 18, o George Harrison tem 17 e o Ringo Starr tem 20. Então, tinha a NASA e tinha essas duas, assim, tinha mais bandas. Mas as principais bandas eram o Elvis nos Estados Unidos e os Beatles na Europa. O próximo projeto, mesmo a NASA sabendo de tudo isso que eu falei, de todas as camadas que não podem sair da Terra, eles continuaram enganando todo o mundo, porque faz parte da dominação americana contra o socialismo, os soviéticos. Então era uma guerra de poder, então eu minto que é redonda, eu minto que tenho poder, eu minto que tenho a NASA e controlo toda a população. E a NASA continuou com seus projetos. Em 61, o astronauta Alan Shepard se torna o primeiro norte-americano no espaço pilotando a Freedom 7. Em um voo suborbital de 15 minutos. Isso porque também lá nos soviéticos já tinha mandado o Yuri Gagarin dar uma volta lá em cima também. O John Glenn se tornou o primeiro norte-americano a orbitar a Terra em 20 de fevereiro de 1962, durante o voo da Friendship 7. E aqui no Brasil, em 1959, tinha a Revolução Cubana. Foi quando Fidel Castro deu o golpe, assumiu o poder em Cuba. 59. Em 1960, aqui no Brasil, em 21 de abril era inaugurado Brasília. Foi um dinheiro emprestado para construir Brasília. E 20 de setembro é inaugurado a TV Cultura. E em 1961, o segundo projeto da NASA, ele chama Gemini. Aquele primeiro projeto que eu falei que o astronauta sobrevoou na Freedom 7 por 15 minutos, era o projeto Mercury, o Mercury. E esse próximo projeto ele chama Gemini. Com um astronauta a bordo da Gemini 3. Então já teve o voo da Gemini 1, Gemini 2 e colocaram uma pessoa na Gemini 3. Foi pilotado por Gus Grissom e John Young. Em 23 de março de 65. Não, a NASA contando para todo mundo que está funcionando, está dando certo. O projeto Apollo 11 pousa na Lua em 20 de julho de 69. E aí depois tem outras Apolos. A última expedição à Lua foi em dezembro de 1972. Então, a NASA conta que foi verdade. Foram lá em 69, 70, 71 e 72. Depois ela lança um projeto chamado Skylab, que é um antecessor da Estação Espacial Internacional.
É uma estação bancada pelos Estados Unidos. Ela é de 73 a 79 e vão os astronautas para lá só para fazer um teste na viagem. E aí, em 81, eles criam um ônibus espacial, 4 ônibus espaciais, para também fazer teste de subida e descida. Mas, assim, não sei como eles passaram pela 4ª e 5ª camada, mas eles falam que fizeram um teste, tem lá, tem satélites voando em volta. E depois, a Estação Espacial Internacional, ela foi criada, começou a ser criada, né, em 1998, e a Estação Espacial Internacional ela terminou de ser concluída, as últimas peças, em 2011. Tem gente lá, tem astronauta lá, homem, mulher, fazendo diversas experiências. E isso é o que a NASA diz, né? Pra mim, então, tudo em estúdio. Tá, voltando à história do rock, voltando a 1950 e 60, eu vou falar que o Elvis morreu em 1977. A carreira dele foi de 1953 a 1977. Ele tinha 18 anos quando ele começou e ele morreu, ele tinha 42 anos. Depois dele, uma morte assim que marcou foi a do John Lennon. Ele morreu em 1980. E aí eu vou falar também do Festival Woodstock, que teve em 1969. Foi do dia 15 ao dia 18 de agosto de 69, na fazenda de gado leiteiro de 600 acres de Max Yasgur, próximo à região de White Lake, na cidade de Bethel, no estado de Nova York, Estados Unidos. Diversos famosos, diversos artistas, os principais foi a Janis Joplin. Ela morreu um ano depois desse festival. O festival foi em 69, ela morreu em 4 de outubro do ano da frente, de 1970. Ela morreu com 27 anos. Quem tocou lá foi o The Who, Joe Cocker, diversos outros, e Jimi Hendrix, para fechar. O Hendrix, ele morreu em 1970, também morreu um ano depois do festival. Ele morreu depois, não, um pouco antes da Janis Joplin. Ele morreu 18 de setembro e ela morreu 4 de outubro do mesmo ano. Morreu seguido, morreu um, passou poucos dias, morreu outro. Mas junto ali naquele período, década de 60, foi criado Pink Floyd em Londres, 1965. Antes do Homem na Lua, dessa mentira aí. Deep Purple, britânica, 1968. Black Sabbath, britânica, 1968. O Ozzy tinha 20 anos quando estava no Black Sabbath. Led Zeppelin, em Londres, 1968. O vocalista do Led Zeppelin é o Robert Plant. Ele tinha 20 anos também quando começou. O Rolling Stones, britânico, ele começou em 1962. O Mick Jagger tinha 19 anos. O The Doors, norte-americano, começou em 1965. O Jim Morrison tinha 19 anos.
morreu em 1971 e ele tinha 27 anos quando morreu. Aí, falando aqui da NASA, logo depois que eles descobriram as 5 camadas, e eles descobriram o cinturão de Van Allen, eles tiveram, antes do projeto Homem à Lua, antes do projeto de um homem sair da Terra, antes dessa mentira toda, eles tiveram um projeto chamado Dominique. Conforme eles descobriram as 5 camadas, eles criaram esse projeto. Esse projeto ele consiste em 31 explosões, teste nuclear com rendimento total de 38 megatons, realizado em 62 pelos Estados Unidos no Pacífico. A maioria desses disparos foi realizado com bombas de queda livre lançadas por aviões bombardeiros B-52. B-52. Vinte desses tiros foram para testar novos designers de armas, 6 para testar efeitos de armas, e vários tiros para confirmar a confiabilidade das armas existentes. E dentro desse projeto, tinha um outro projeto chamado Fishball. Foi uma série de testes nuclear de alta altitude em 62, parte do programa Dominique. Então, para mim, nada mais é que a NASA descobriu a cúpula, descobriu as camadas que não pode passar. Acima dessas camadas há uma placa sólida, um vidro sólido, temperado, o vidro de Deus, o aquário de Deus, intransponível. E com essa descoberta, eles não sabiam, não tinha por onde correr. Como que eles vão dominar o mundo todo e vir com essa história de astronauta se tem um domo? E eles tramaram isso, eles falaram, vamos explodir esse domo. Vamos ver se ele quebra. E explodiram 31 bombas atômicas, altas altitudes, na intenção de estourar o domo, e não conseguiram. Isso em 62. Terminado o teste, esgotado as forças, porque não adianta ficar 100 anos lá estourando, não ia dar em nada. Aí eles partem para a ideia que o homem consegue sair, consegue voar, consegue flutuar. Aí eles arquivam esse assunto da Dominique e divulgam que o homem é fantástico, que o maior feito do ser humano é sair da Terra. Inventam toda essa história de satélite, viagem de astronauta. Inventam tudo isso da Apollo, todos os números da Apollo, 69 até 72. Mas acredite quem quiser, tá aí as coisas.